Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, será a nossa leitura para a meditação, dando sequência à exposição em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10, eu vou ler, os irmãos acompanharão atentamente suas Bíblias. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler o versículo 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito aplique essas verdades que iremos tratar essa noite. Que os nossos corações estejam sensíveis à voz do Senhor. Que sejamos edificados pela voz do Senhor em todo instante da nossa jornada. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro capítulo desta epístola ressalta o alcance da redenção de Deus, o universo, e se estende até a eternidade. A salvação de Deus não está restrita a um povo, a uma época, mas ela vai se estendendo por toda a história, e até mesmo a própria natureza anseia pela redenção dos filhos de Deus. O capítulo 2 vai nos falar a respeito do posicionamento dos cristãos. Fala da saída do estado de morte eterna para a vida eterna. E esse texto que nós lemos está dividido em duas partes, a saber, as misérias do pecado, é a primeira parte, o que o homem é por natureza, um pecador condenado. E a segunda parte são as abundantes misericórdias de Deus, ou seja, o que o homem pode ser mediante a graça do Senhor. Então nós vamos falar primeiro sobre as misérias do pecado. Está aí registrado do versículo 1 até o versículo 3 do texto que lemos. O homem sem Deus, nós sabemos que está num mar de desesperança e de desespero que é absoluto. Absoluto. Paulo vai usar uma linguagem que choca a todo ser humano: a morte. A morte é um tipo de situação que todos nós temos de lidar uma hora ou outra. Isso é inescapável, seja conosco mesmos, ou seja com as pessoas que nos cercam. Então Paulo vai diretamente na jugular, nós poderíamos dizer assim. O pecado é uma enfermidade que todos os seres humanos estão envolvidos e são igualmente culpados. Aquele criminoso mais hediondo da papuda diante de Deus tem a mesma culpa do que aquela pessoa que trabalha e é honesta e paga seus impostos. Serão condenados pelo pecado original, pelo pecado de Adão. Essa é a enfermidade. E sem Deus, jamais nós conseguiremos o antídoto para eliminar os efeitos noéticos do pecado. O pecado é um estado, irmãos. O pecado não é algo passageiro. O pecado está impregnado no ser.
O pecado não é como uma gripe. O pecado não é como uma enfermidade que pode ser tratada com remédios e com procedimentos médicos. O pecado está instalado no coração. E o pecado só pode ser tratado com Deus. Quando nós vamos ao médico, estamos muito mal de saúde, e é muito ruim quando isso acontece. Alguns médicos até falam, tudo na vida passa. Se for para morrer, vai passar logo também. Tudo passa. Mas o pecado não. Os efeitos do pecado numa vida que não for alcançada pela graça de Deus, terão seus efeitos eternamente na vida dela. O versículo 1 ressalta que sem Deus o homem está morto. Sem Deus o homem está morto. Vamos abrir um texto no livro de Atos, capítulo 28, o versículo 2 apenas. Atos, vou fazer um destaque aqui nesse trecho de Atos, 28, versículo 2. Os bárbaros tratam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os bárbaros eram reputados como as pessoas mais difíceis do mundo antigo. Eram homens experimentados na guerra, que tinha medo só de ouvir falar deles. E veja que aqui nessa passagem, esses bárbaros foram hospitaleiros. Eles fizeram o bem a alguns servos de Deus naquele momento. Às vezes, os bárbaros revelam centelhas de bondade. Paulo não está falando de boas obras nesse texto que nós lemos no final. Eu fiz questão de lermos juntos, que é uma das aplicações já dos efeitos de uma vida redimida. Mas Paulo não está falando de boas obras para a redenção, porque o incrédulo pode ter uma moralidade às vezes até mais sadia que muitos crentes, pode ser uma pessoa civilmente decente, que paga seus impostos direitinho, cumpre com as suas funções como cidadão, uma pessoa familiarmente responsável, que preza muito a família, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, ou vice-versa, a esposa também. Então, às vezes, os bárbaros vão ter obras até mais evidentes e virtuosas do que muitos crentes. Paulo está falando aqui não de boas obras. Paulo está falando aqui no versículo 1 de morte espiritual, ou seja, não ter uma vida espiritual. Viver não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo, buscar a própria glória. Às vezes a motivação dos bárbaros, vamos colocar dessa forma, dos ímpios, em fazerem o bem é para a sua própria glória. Eles não estão visando glorificar a Deus, de forma alguma. Meus irmãos, um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome e não tem sede. Um cadáver, é onde eu quero chegar, não tem vontade. Não tem. Cadáver não tem vontade. Talvez um cadáver, se tivesse vontade, poderia dizer, eu quero deitar de lado no caixão, não quero deitar com a barriga para cima. Mas um cadáver não tem vontade. Salmo 115, que foi lido hoje pela manhã pela superintendente, fiz questão de reportá-lo aqui nessa mensagem. Salmo 115, apenas o versículo, do versículo 4 até o versículo 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Ele vai dizer, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. O que me chamou a atenção hoje pela manhã é que tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Ou seja, o mundo sem Deus, porque o coração do homem, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O homem vai sempre fabricar ídolos. E se a fé dele não está direcionada a Deus, vai estar direcionada a outra coisa. E a Bíblia fala que aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes a eles, ou seja, também estão mortos, também estão inanimados para as coisas do Senhor.
Então, Paulo está falando aqui de uma morte espiritual, uma falência espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente não se deleita em Deus, não se alegra em Deus. O texto vai falar que estão mortos em delitos. E essa palavra delitos no grego é a mesma coisa que queda, ou seja, ficar aquém de um padrão, muito distante de um padrão de Deus. E daí, quando nós olhamos para um bárbaro, um ímpio, um incrédulo, seja lá o que for, aqueles que estão sem Cristo, nós não estamos olhando apenas para uma pessoa doente, nós estamos olhando para uma pessoa morta, morta em delitos e pecados. Eu não aprecio, irmãos, eu vou falar porque foi o exemplo que eu achei mais atual para os nossos dias, tá? Um seriado norte-americano intitulado The Walking Dead, e a tradução para o português é literalmente Os Mortos que Caminham, retratam sobre o suposto apocalipse de zumbis, que são mortos-vivos. De repente, o enredo é basicamente a vida na Terra que é afetada por um vírus misterioso que contamina as pessoas e elas se tornam zumbis, mortos-vivos. Elas não conseguem mais ter vida social. As pessoas que estão sadias, elas atacam e devoram, e as sadias viram zumbis porque foram mordidas. É um seriado horrível, eu não gosto, não assisto. Tem gente que aprecia aquilo. Mas aquilo dali ilustra muito bem o estado do mundo sem Cristo. As pessoas estão como zumbis. O zumbi não tem vontade, o zumbi não tem vida social, o zumbi não consegue desenvolver uma vida normal, é uma vida anormal, nas sombras, nas trevas, ou seja, uma vida condenada. E só tem uma maneira de matar o zumbi: um tiro na cabeça. É um tiro na cabeça que elimina o zumbi. Mas em relação ao pecado, não haverá uma eliminação do pecado para aqueles que estão condenados. Aqueles que morrerem numa condição de pecado serão atormentados ao ponto de haver choro e ranger de dentes. Os irmãos já viram alguém chorar e ranger os dentes ao mesmo tempo? Já viram isso? Meus irmãos, uma pessoa que chora normalmente abre a boca, escancara o bocão e chora. Mas é um choro e um ranger de dentes, ou seja, uma dor que não se pode medir. É a condenação. Então isso não vai ser resolvido com um tiro na cabeça, de forma alguma. A única forma de redenção é Cristo. Os zumbis não têm racionalidade, destroem tudo pela frente, são horríveis e estão fadados a uma vida miserável, tá? E isso evidencia que não basta apenas as pessoas terem uma reforma moral, melhorar as suas atitudes para com o próximo, ter uma moral ilibada. Isso não basta, isso não é suficiente. É necessário nascer de novo. É necessária uma nova vida. O versículo 2 destaca a desobediência. Os filhos da desobediência. Martinho Lutero conseguiu cunhar os 3 inimigos, ou destacar, elencar 3 inimigos do cristão, a saber, o mundo, que é o conjunto de crenças e valores que são opostos a Deus. Tiago 4,4 vai falar sobre isso. Ele fala sobre a carne, que é a natureza depravada. Eu estava pesquisando sobre isso essa semana. Vamos abrir em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, para destacar essa questão dos filhos da desobediência. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Eu achei esse texto muito interessante. A gente já leu a Bíblia várias vezes, mas tem textos que a gente diz: puxa, isso aqui estava aqui, eu não vi. Pode acaso um negro mudar a cor da sua pele? Vamos colocar assim numa linguagem que a gente entenda. O etíope era o pessoal da pele mais escura. Ele pode mudar a sua pele, ainda que queira. Eu vou deixar minha pele branca. Pode o leopardo
tirar as manchas, dizer, não, eu vou tirar as manchas do meu corpo porque eu não gosto, do meu pelo. Não. Pode acaso fazer o bem, estando acostumado a fazer aquilo que é mal, que é desagradável a Deus. Então são os filhos da desobediência. O pecado está entranhado, a carne. Lutero também falou, além do mundo da carne, de Satanás. Porque Satanás sempre vai conduzir o homem a quebrar os mandamentos de Deus. Sempre. Sempre vai ser essa a luta dele, nos levar para distante da verdade. Eu penso que Satanás não vai aparecer mostrando garras, Satanás vai disseminar o erro, o engano. Se ele fizer isso camuflado, está feita, a missão dele já está colocada, porque nós seremos salvos pela verdade do Evangelho, por Cristo Jesus. Se ele consegue nos afastar disso, não precisa mostrar garra, não precisa ficar possesso, não precisa de nada disso. A missão dele, a missão maléfica dele já vai estar feita. Versículo 3 fala da condenação, voltando aqui para Efésios, capítulo 2. Ele vai falar sobre a condenação, né? Os filhos, deixa eu voltar aqui a leitura, que senão, Efésios 2, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, estávamos destinados à condenação. A ira de Deus é uma reação que ele tem em relação à quebra dos seus mandamentos, da sua palavra, é a devida punição, seja ela temporal ou eterna, dos pecados. Então, sem Cristo é condenação. Então, essas são as misérias do pecado. Mas além das misérias do pecado, uma última lição que eu quero tratar aqui desse texto, é sobre a graça vivificante. Graça vivificante. Isso está do versículo 4 até o versículo 10. E meus irmãos, no século passado, no norte da América, um jovem chamado Bill, vamos chamá-lo assim, se tornou um cristão, e ele aprendeu uma lição errada no início da sua vida cristã. Ele aprendeu o seguinte: sempre tenho de fazer algo para impressionar a Deus. Essa foi a lição que ele aprendeu nos primeiros dias de fé. Eu preciso fazer algo para impressionar a Deus. Ele achava que a sua vida cristã estava centralizada naquilo que ele fazia. Por isso, às vezes ele fazia coisas boas pelas motivações erradas. Eu vou exemplificar isso aqui, que aconteceu na vida dele. Para impressionar a Deus, ele resolveu abrir mão de uma carreira bem-sucedida de engenheiro e passou a dedicar-se integralmente ao ministério pastoral, porque ele achava que isso ia impressionar a Deus demais. Era um homem bem-sucedido nos negócios, mas agora eu vou passar a ser um ministro do Evangelho. Isso vai impressionar a Deus. E na sua fala ele coloca o seguinte: achava que minha identidade estava nas coisas que eu fazia e não em quem eu era em Cristo. A minha razão de ser estava naquilo que eu estava fazendo, nas boas obras a Deus, e não naquilo que eu era, já realizado na cruz de Cristo. Meus irmãos, quando o que fazemos conduz a nossa vida, isso se torna um ídolo. E quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, nós nos frustramos. A vida cristã começa a ficar frustrante, porque o ídolo é decepcionante. Quantas pessoas não se decepcionam com os seus ídolos aí a nível mundial? Puxa, o Justin Bieber usa pó, né? Se saísse uma notícia dessa, foi visto usando um pó não sei aonde. Justin Bieber foi achado jogado na calçada bêbado, né? Isso ia decepcionar tantas fãs dele, elas iam ficar tão desapontadas. Os ídolos são decepcionantes. São decepcionantes. Eles nos desapontam. E Paulo contrasta aqui o que éramos e a graça de Deus. A ira e o amor de Deus. A condição humana e a compaixão divina. Versículo 4, ele ressalta que Deus nos amou.
Toda a redenção que temos deriva da cruz e dos méritos de Cristo apenas. No Calvário, Deus demonstra o seu absoluto repúdio ao pecado e Deus demonstra o seu amor num grau elevadíssimo aos pecadores. Paulo fala da motivação de Deus ao nos salvar. Qual foi a motivação de Deus? Amor, misericórdia, bondade. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Foi o que o Senhor disse na sua palavra. Versículo 5, ele coloca que Deus nos ressuscitou. Ou seja, quando nós cremos, nós saímos daquele estado de morte e passamos para uma vida, ou uma nova vida. É o que João vai falar no capítulo 5, versículo 24 do seu evangelho. Nós recebemos nova vida. A partir de então, a vida de Deus está em nós. Nós não cheiramos mais a morte. O evangelho para aqueles que estão no pecado, em trevas, tem cheiro de morte. Mas para aqueles que foram alcançados, tem cheiro de vida. Tudo muda. Versículo 6, o apóstolo ressalta que Deus nos exaltou. Além de uma nova vida, nós fomos exaltados em Cristo. Aqui nós temos alguns degraus da redenção: ressurreição, nova vida e exaltação. Essa é a posição que Deus nos colocou. E essa exaltação desemboca sempre na glória de Cristo. Sempre na glória dele. Meus irmãos, os céus estão repletos das façanhas do Senhor Jesus Cristo e da glória de Deus. É o que o Salmo 19 também vai dizer. Que esse céu que nos cobre reflete ou comunica de alguma forma a glória do Senhor. A salvação é monergística. Quando nós falamos teologicamente de monergística, é no sentido de que a salvação pertence somente a Deus, ao Senhor. Em Cristo nós fomos salvos, ou em Cristo nós fomos, estamos e seremos salvos. Essa é a nossa condição. Nós fomos salvos, fomos alcançados, estamos caminhando em santidade, ainda estamos sendo salvos, e seremos plenamente salvos quando formos glorificados. E a palavra Salvador vai aparecer 24 vezes no Novo Testamento. 8 vezes se referindo a Deus e 16 vezes se referindo a Cristo. E nessa passagem que nós lemos aqui do versículo 1 ao 10, ela aparece 3 vezes. Ou seja, ela aparece de forma abundante aqui. Isso tem um significado. A palavra Jesus, o nome Jesus, no grego, significa literalmente Deus salva. Deus salva. A salvação não sou eu quem promove. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é um presente, não é uma recompensa pelo que eu faço nesse mundo. Não é porque eu tive uma vida boa, legal, que Deus vai me recompensar com salvação. Salvação é um presente que Deus já nos deu. E não existe ser humano, inferno, situação, oposição que possa tirar isso de nós. Nós podemos ser expoliados de todos os nossos bens. Jamais a salvação. Jamais. O crente não perde salvação. Veja o que aconteceu com a vida de Jó. Satanás disse, ele é assim um servo fiel, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Deus diz, pode tocar na família, pode tocar nos bens, pode tocar no corpo, pode tocar, mas não toca na alma. A alma é minha. E Jó no final teve aquela experiência tremenda com o Senhor. Salvação é um presente. A fé vai ter o seu lugar na salvação. E esse texto fala que até a fé é pela graça. O reformador francês do século XVI, João Calvino, falando sobre essa relação de fé e graça, ele diz o seguinte, que a fé traz a Deus uma pessoa vazia, oca, totalmente vazia, para que se possa encher das bênçãos de Cristo. A fé é o meio pelo qual Deus nos compele para Ele.
por um magnetismo que nós não podemos resistir. O ponto, meus irmãos, não é a fé, mas o objeto dessa fé. Todo ser humano tem fé, até o ateu tem fé, por mais que ele diga que não. Por que eles se importam tanto com Deus? Se Deus não existe, para que eu vou estar me importando com isso? Mas até um ateu tem fé. O problema não é a fé, o problema está na direção da fé. Não é a fé nos méritos pessoais, mas é a fé em Cristo Jesus. E o fecho aqui, o versículo 10, para nós concluirmos. Nós somos feitura dele. E essa palavra feitura no grego é uma palavra muito bonita. A palavra feitura no grego significa poema. É isso mesmo que os irmãos estão pensando. É um poema. Isso aponta para o fato de que nós não criamos a nós mesmos. O poema é produto de alguém, alguém fez o poema. Não estava ali um papel em branco, uma caneta, de repente apareceu um poema. Não. O texto aqui no versículo 10 fala que nós somos poema de Deus. Foi Deus quem nos fez. Foi Deus que provocou um novo nascimento. Foi Deus que fez com que esse evangelho não só ficasse na mente, na racionalidade, mas fez com que esse evangelho descesse ao nosso coração, quebrantasse as nossas vidas e nos fez um poema dele. Nós não produzimos vida em nós mesmos. O ser humano sequer é capaz de produzir uma nova vida. Ele não é capaz disso. Ele sabe como funciona e ele vai preparar o ambiente para que isso aconteça, para que seja favorável. Nós não escolhemos o sexo nem dos nossos filhos, embora tenha um monte de superstição. Toma isso. Fica não sei como. Faz isso. Não, irmãos. Eu conheci um pastor que ele teve 4 filhas. Na terceira filha, ele falou assim: eu não vou ter mais filhos. E daí, escapuliu, né? Veio a 4ª, ou o 4º filho. Os primeiros 2 meses ele disse assim: bom, eu acho que dessa vez Deus tinha um propósito, vai ser um menino. Mas era mais uma menina. Então não tem como nem escolher o sexo da criança. Pode desejar muito, eu quero que seja menino, quero que seja menina, mas quem vai decidir é Deus, tá? E já na concepção ali, e já quando se sabe qual é o sexo, não é que a criança vai decidir depois, tá? É Deus quem escolhe. Então nós somos poema de Deus, a salvação é uma obra exclusiva dele. Veja o que fez na vida de Abraão, meus irmãos. Abraão se tornou pai já em ditosa idade. E ele não foi apenas pai de um indivíduo, Abraão foi o pai da fé. Pai Abraão. Muitos olhavam para Pedro e o nome Pedro, Petrus, uma pedra rude, um homem rude do campo, um homem que não tinha habilidade para falar, mas Pedro se tornou daquela pedra bruta, uma pedra preciosa, trabalhada por Cristo para a proclamação do seu evangelho. É Deus quem faz isso. Chamados para boas obras, é o fecho dessa sessão. Embora tenhamos sido alcançados pela graça de Deus, isso não dependeu de nós, mas a nossa vocação nos compele a boas obras. Aí alguns falam: pastor, a doutrina da predestinação é tão difícil, eu não entendo. Ok. Pastor, mas eu tenho dúvida se eu sou ou não salvo. Quer saber se é um salvo ou não? Ama a Deus, ama a palavra de Deus, ama obedecer a Deus, tem boas obras para a glória de Deus, é um grande sinal de que você é um salvo. Agora, se eu não amo a Deus, se eu não gosto de culto, se eu não gosto de crente, se eu não gosto dos irmãos, se eu não gosto disso, daquilo, há um risco enorme de você estar no inferno e não saber. Porque a vocação do crente é para ser, além de ser salvo, boas obras. Meus irmãos, voltando à história daquele pastor, o Bill, e é uma história verídica. Em 1996, o Bill, e aqui eu quero concluir a mensagem, contraiu uma doença degenerativa muito rara. E os médicos deram para ele, no máximo, 5 anos de vida. E como pastor, em meio àquele sofrimento, ele ponderou o seguinte: lá estava eu,
servindo a Deus, cuidando de uma família, sendo fiel à esposa, ou seja, fazendo tudo certinho. Mesmo assim, Deus permitiu que eu ficasse doente. O ídolo vai dar pane. Vai dar perda total, uma hora. Em 2000, Deus curou aquele jovem pastor. Ele se viu desvencilhado da sua enfermidade, de uma forma milagrosa. Naquele mesmo ano, Deus lhe deu a 7ª filha. Tá? Eles têm muitos filhos lá mesmo. Deu a 7ª filha, a qual ele chamou de Grace, que quer dizer graça, graciosa. E a sua filha cresceu muito bem até o 3º ano de idade. No 3º ano, essa menina teve uma doença degenerativa muito grave. Ela perdeu todos os movimentos e os médicos também deram pouco tempo de vida para sua filha. Aos 7 anos, a sua filha faleceu, né? E aquilo causou uma dor enorme a todos, a igreja, a ele. E em meio ao seu sofrimento, ele ponderou também o seguinte: eu me sentia um hipócrita, trabalhando como pastor, enquanto tinha dúvidas quanto à bondade de Deus, minha fé se achava em um estado crítico. E aos 53 anos de idade, Bill encontrou consolo na doutrina da salvação pela graça somente. E quando sua filha faleceu, ele entregou o pastorado. Ele disse que não tinha a menor condição de ser pastor. E quando ele compreendeu isso que eu estou pregando para os irmãos hoje à noite, ele disse o seguinte: há coisas que Deus deseja me ver realizar para a sua glória, mas seu favor não se baseia em minha capacidade de agradá-lo ou de impressioná-lo. Ele não poderia me amar mais e não poderia me amar menos. Quero fazer boas obras para glorificá-lo e não para o meu currículo. Depois de todo esse processo que ele compreendeu, que a vida cristã se baseia na graça. É graça do começo ao fim da nossa jornada. Meus irmãos, que Deus nos ajude a percebermos de forma clara que a nossa condição sem Cristo é desesperada e de condenação. Sem Cristo não tem salvação. Que possamos nos alegrar com a nossa nova condição de vivificados pela graça de Deus. E que Deus nos ajude a desempenharmos boas obras, mas para que o nome dele, e somente o nome dele, seja glorificado.